Boa tarde a todos aí no Brasil. Essa é a 8ª live do Einstein Connection, que é uma proposta do programa da pós-graduação do Einstein, estrito sensu, de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, eu sou docente permanente do programa de pós-graduação, estrito sensu em Ciências da Saúde do Einstein, e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem do Einstein Connection, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, respondendo à pesquisa de satisfação, que será disponibilizada por link no chat durante a apresentação e ao final dela também. O tema de hoje é perspectivas diferentes de estudos no exterior dentro de um programa de pós-graduação. Eu vou passar a palavra para Paula Kiyomi Onagwa Yokota. Ela vai ter 15 minutos para falar, então ela vai ser a primeira pessoa da live. Ela é enfermeira, egressa do mestrado em Ciências da Saúde do Einstein, que foi concluído em 19 de novembro de 2015. Por sinal, foi a primeira tese, né, formalmente defendida no Einstein. Ela mora atualmente em Montreal, no Canadá. Então, depois a gente vai passar para Thalita Rentin Bellucci, que é farmacêutica, também egressa do mestrado em Ciências da Saúde do Einstein, que foi concluído em 26 de fevereiro de 2018, e atualmente ela é doutoranda da USP. E para finalizar, teremos o Dr. José Roberto Generoso, é médico, atualmente doutorando em Ciências da Saúde pelo Einstein. Ontem foi a qualificação dele, ele foi aprovado, agora está aguardando a defesa para os próximos meses, e fez um fellow em simulação clínica avançada pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, no São Francisco Veterans Affairs Medical Center. Teríamos o professor Dr. Oscar Pavão Fernando dos Santos, mas infelizmente ele não vai poder participar, né, porque ele participaria hoje na função de orientador, né, modulando o debate de alunos como orientador. Então eu vou tentar também fazer o papel dele, porque eu também tive participação nessas orientações dessa 8ª live do Einstein Connection. Então é isso. Então teremos 3 participantes e a primeira vai ser a Paula. Por favor, Paula, pode ficar à vontade. Legal. Muito obrigada pelo convite, Dr. Marra, Laodiceia e o pessoal da pós. É bastante interessante estar aqui de volta depois eu fiquei 15 anos no Einstein e agora, né, depois é que eu vim para cá em 2019, então já são 3 anos de Montreal, né, de Canadá. E nesse momento foi bastante intenso nessa mudança toda, né? Porque aí realmente todos os meus contatos no Brasil foi só via internet mesmo, e só agora que eu também parei para ver vocês, né? Então realmente é um momento bastante especial e eu agradeço muito por essa oportunidade da gente estar se revendo, né? Então, assim, de qualquer forma, assim, para mim é muito legal, traz bastante memórias boas, né? Ainda mais que eu tive que fazer aí uma revisão aí desses anos todos que foi, né, para dar um contexto também, né, porque realmente foi uma história bem legal. Então, nesses 15 anos de Einstein, né, o que aconteceu, eu fiz a graduação na própria faculdade de enfermagem aqui do hospital. Praticamente a minha vida inteira, assim, foi Albert Einstein, então, assim, realmente tem aí uma história longa, né, eu vou tentar resumir bem, para justamente falar um pouco do Quebec, né, de Montreal, que também, assim, para mim surpreendeu muito, né, então foi uma coisa, assim, que até estava falando do Dr. Alexandre, que, nossa, tem muita coisa aqui que no Brasil a gente está muito mais avançado, a gente está muito, assim, a gente surpreende bastante, porque enquanto, né, a visão que a gente tem, né, do Brasil, no Brasil, né, do Canadá, é sempre uma coisa assim, nossa, país de primeiro mundo, a gente não vai ver isso, tal, mas é uma coisa assim que, acho que talvez por conta da província, né, ser mais francofona, então aí a gente vai ter aí umas coisas que a gente se surpreende muito, porque enquanto na prática, assim, a prática médica já do Einstein já estava muito adiantada, ainda mais com várias parcerias dos Estados Unidos, né, que, por exemplo, eu cheguei a trabalhar em conjunto com o American College, eu fazia parte
do Cardiovascular Team do ACC, e a gente tinha discussões assim muito mais avançadas do que aqui no Canadá. Então, assim, dessa parte do Quebec, né? Eu posso falar daqui de Montreal. Não conheço outras províncias, então, assim, a minha experiência é bem Montreal, é, é, francesa mesmo, né? Então, realmente, para mim foi bastante surpreendente. Então, eu fiz a faculdade de enfermagem do Einstein, depois eu entrei na pós-graduação também do Einstein em cardiologia hemodinâmica, né? Também fui da primeira turma. O interessante também que na graduação, quando eu entrei, foi justo numa transição, assim, de período integral para meio período mesmo, porque justamente tinha toda essa, né, uma visão, né, da diretoria da faculdade dos alunos começarem a se inserir mesmo no meio hospitalar, e foi bastante interessante, porque nesse meio tempo de graduação eu pude entrar num programa de monitoria, né, que antigamente a gente chamava de monitoria, mas não sei se está agora com esse mesmo nome, porque eram alunos que poderiam tá, é, tendo esse tempo, né, com várias áreas do hospital. No meu caso, eu fui direto para a diretoria da prática médica, que ali eu tive contato assim com diversas áreas, né, da medicina. E depois eu consegui uma vaga lá no programa de cardiologia, né, da parte de qualidade. Depois dessa parte de qualidade, eu me segui o resto da minha carreira, né, então foi bastante interessante. Depois, quando eu entrei na pós, e mesmo no mesmo ano que eu entrei na pós, eu já fui contratada, né? Então, assim, acabei de me formar, poxa, já entrei na pós e já entrei né, já entrei no Einstein, assim, para mim, então foi bastante especial. Depois de bastante tempo nessa parte, assim, fazendo muito, né, assim, cursos de atualizações no Einstein tem muito, então, assim, minha vida, durante a minha vida profissional foi bastante intensa, assim, Einstein, 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 Einstein. Aí chegou 2013, quando eu estava na epidemiologia, né, porque depois, assim, quem quiser mais detalhes, aí eu posso falar como que foi a minha carreira no Einstein, porque enquanto todo mundo, assim, da minha turma, né, de enfermagem, foi assim para a área assistencial, eu fui muito para a parte administrativa, de qualidade, assim, um cuidado bastante secundário do paciente, que ao invés de beira-leito, era bastante assim burocrático, né? Então era uma coisa assim que para mim foi um estilo de carreira assim bastante diferente para um enfermeiro. Então assim, quando fala do enfermeiro assistencial, do enfermeiro, né? Todo mundo já lembra do assistencial, mas assim tem essa parte então que o enfermeiro pode também ter toda essa atuação, e bastante importante também, porque tanto é que a gente via muito essa parte do enfermeiro case manager, né, que na época tinha essa nomenclatura, mas também depois mudou para gerenciador de práticas, e foi mudando também, porque o Einstein também é muito dinâmico, então, assim, tem muita coisa que eu vou falar aqui, pode ser que, nossa, isso daí foi muito tempo atrás, por exemplo, diretoria da prática médica é uma coisa que acho que não existe mais, né, mas na minha época tinha. E eu era muito vinculada a essa parte. Então, assim, programa de cardiologia, diretoria da prática médica, epidemiologia também fui da diretoria de prática médica. E tanto é que nessa época o Dr. Pavão era nosso diretor. E em 2013, eu lembro, assim, que foi uma coisa assim, de, nossa, eu tinha acabado, em 2012, assim, em dezembro, eu tinha acabado de voltar do IHI, né, que eles tinham me mandado lá apresentar o trabalho e também participar dessa conferência. Foi interessante que em janeiro a gente teve uma reunião assim que eu lembro que foi o nosso chefe lá, o Davi, foi eu e todo mundo lá da Epidemia. Aí eu lembro que o doutor Alexandre também estava lá na diretoria e o doutor Pavão chegou. E aí ele começou, né, a falar, né, então, vamos começar aí a ter uma produção científica assim mais intensa, né, porque a gente imagina, na epidemiologia foi uma época assim que a gente trabalhou muito, muito com dados brutos. Foi uma coisa assim que para mim foi surpreendente, que o quanto que, nossa, de repente o Excel invadiu minha vida toda, porque depois tudo foi planilha, 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 e tabela dinâmica e tudo mais tal. Tanto é que foi uma coisa muito importante, que para o mestrado também foi, nossa, super interessante.
Isso avançou muito até mesmo para depois para tratamento de dados, da epidemiologia, de estatística mesmo, foi bastante, já foi meio caminho andado, né? Porque aí realmente as tabelas já estavam todas prontas, estavam tudo assim, foi uma coisa que a Elivane, assim, nossa, conseguiu trabalhar bem rápido, assim, com todas o trabalho estatístico, né? Então, foi bastante surpreendente. Então, eu comecei essa experiência de pós-graduação em stricto sensu em 2013. Foi uma coisa que a gente estava comentando aqui, mas também uma coisa que foi comentada também na live anterior. Quando o Dr. Rafael tinha falado, né, que ele tinha começado na USP e tal, eu comecei na Unifesp, né, tentei essa parte fala assim, não, eu vou sair um pouquinho, né, porque eu tô muito, muito Einstein, né, mas, gente, nossa, quando eu comecei na Unifesp, até o Dr. Marra falou assim, eu tô fazendo essa transição de sair do público para ir direto para o privado, porque ele realmente tinha entrado já na pós-graduação. Ele até tinha me falado, né? Eu já estou totalmente Einstein, né? Então, mas se você quiser continuar na Unifesp, fica a seu critério. Ele deixou muito, assim, bastante porta aberta para mim. Mas também quando eu comecei lá e comecei a ter esses primeiros, porque para mim foi realmente o primeiro contato com a parte pública, aí realmente eu me senti muito perdida, porque foi aquele momento assim que informações desencontradas, é coisa assim que não é fácil você encontrar uma grade que você fala assim, nossa, eu vou conseguir começar aqui, eu vou terminar, eu vou conseguir me programar tal, porque foi um momento também na minha vida que eu estava tentando conciliar, né? Vou mudar para Campinas, aí eu posso ir e voltar tal. Não, mas aí realmente eu tive que mudar bastante coisa. Mas só que o problema maior de toda essa trajetória, né, tentando fazer alguma coisa assim na parte pública, né, na Unifesp, foi justamente o momento de greve, que aí eu falei assim, não, eu tenho que realmente ter uma coisa assim mais palpável, né, então assim, foi onde que eu falei pro Dr. Marno, eu vou realmente continuar aqui no Einstein, e também tinha toda essa coisa, né, São Paulo é aquele momento que a gente tem que realmente pesar muito bem na balança essa parte de deslocamento, de tempo de trânsito que a gente vai gastar, porque por mais que era perto, na Unifesp, era perto, mas de qualquer forma, assim, em São Paulo não dá para falar essa parte de era perto, porque tem o fator trânsito, né, que por mais que você fala, não, é 30 minutos, vai ver se você gastou 1 hora no trânsito, e 1 hora é muito tempo, né? Então aí foi quando eu comecei realmente, eu estava vendo aqui, né, nossa, eu realmente fiz a minha matrícula em julho de 2014, e logo em 2015 eu já pude estar com o título na mão, né? Sendo aí a primeira aluna que foi assim, para mim foi uma surpresa muito grande, mas também, de qualquer forma, assim, inaugurar esse momento tão importante para a pós e para o Einstein também foi, nossa, é bem impactante até mesmo. Até hoje eu não acredito, né? Foi bastante intenso, mas, nossa, foi bem especial. Bom, também tem essa parte, né, da facilidade, praticidade, né, da gente estar como colaborador do Einstein, como, né, pessoa assim que a gente já tem toda uma vida acadêmica dentro do Einstein, tem toda essa praticidade de, assim, você tá no seu lugar de trabalho e só se deslocar, assim, coisa de andar e tá ali já pronto para assistir aulas e fora, assim, cumprir os créditos e também assistir aulas com professores que você fala, nossa, nunca imaginei ter aula com ele aqui, né, nossa, eu posso, né, trocar ideia, eu posso fazer bastante coisa, assim, que dificilmente as pessoas podem ter esse privilégio, né? Então, assim, foi um momento, assim, que, nossa, bastante produtivo da minha vida, né? Em termos acadêmicos e também em profissional. E, e aí, de repente, bom, a minha vida continuou na cardiologia, que tanto é que o tema do mestrado, assim, é um pouco diferente de toda a minha carreira, né? Porque acaba entrando um pouco na sepsis, coisa que, assim, para mim foi aquele momento que eu falei assim, doutor, tem nem ideia o que eu estou falando aqui, mas assim, foi essa parte que ele me ajudou bastante, e a parte da qualidade, então, que foi a minha bagagem, né, que eu trouxe, né, então foi uma coisa assim que, mesmo eu tendo essa bagagem de qualidade de cardiologia, eu pude realmente colocar ela também para a parte da sepsis, né, da infectologia aí, e também, assim, trazer bastante inovação, talvez, pode ser, porque realmente foi um marco na minha vida, né?
E aí falando um pouquinho agora dessa mudança radical, né, porque realmente foi muito intensa para mim, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu tinha essa vontade, mas foi uma coisa assim que eu falei, bom, não dá para ir sozinha, não dá, eu não conseguiria realmente sair assim do nada e vir assim sozinha. E aí foi quando, na verdade, assim, o meu marido, que ele é da parte de informática, né, de tecnologia tecnologia de informação, essas coisas assim, tem toda essa coisa, né, do Canadá precisar desses dois profissionais, da informática e da enfermagem, né? Mas só que, no caso, ele já estava com muito mais contato, né? Porque desde quando eu terminei o mestrado, foi aquele momento que ele já estava, assim, sendo muito procurado pelo pessoal daqui do Canadá para já vir, ou então começar a trabalhar remoto, né? Que aí, assim que eu terminei o mestrado, em 2016, ele já veio para cá, né? Então a gente foi um momento assim, mas nossa, acabei de terminar, né? E agora? E aí então foi por isso que e fora que é muito interessante, porque assim que você termina o mestrado no Einstein, né, e você continua como colaborador, as oportunidades de você continuar fazendo doutorado, fazendo tendo essa continuidade né, de prosseguir, né? Então, assim, fazendo, que nem o Dr. Barra, assim, teve várias vezes que ele me convidou, né? Vamos prosseguir aí para o doutorado e tal, né? Aí, com essa possibilidade de já mudar de país, né? Não sabia se era 2016 e quanto tempo que iria ser. Aí, então, eu falei assim, bom, não vou assumir uma coisa que talvez depois eu não consiga, na época a gente não tinha nem ideia, né, como queria fazer, assim, essa parte, eu sabia que, assim, se aconteceria, iria ser uma coisa que o Einstein iria fazer, nossa, fazer um milagre ali para realmente a gente conseguir se conectar, ou então eu vim para cá e tudo mais tal, mas agora você vê o quanto que, nossa, é possível você fazer de qualquer lugar do mundo, porque a conexão tá aí, né? Eu tô aqui em Montreal, o Dr. Marra tá nos Estados Unidos, o pessoal tá no Brasil, então, assim, é super possível, né? Então, é uma coisa que, para quem está no Einstein, né, assim, se desenvolvendo e tudo mais tal, é um momento, assim, que você fala, nossa, aproveita as oportunidades. E foi quando 2019, então eu vim para cá, bem no meio do ano, né? Porque aí realmente mudei, assim, totalmente radical. Meu marido que teve essa oportunidade de mudar, assim, já vindo direto, já contratado e tudo mais. Eu cheguei no momento que eu falei assim, bom, eu preciso de um tempo, né, que eu preciso realmente estabilizar um pouco essa minha vida pessoal, porque antigamente era muito assim, quase 100% profissional, né, então assim, minha cabeça era muito hospital, era muito protocolo e tudo mais, né, então assim, nossa, preciso dar uma parada, né, fazer um sabático aí, então, e aí foi quando eu comecei ufa, dar uma respirada, vamos ver o que acontece aqui em Montreal, e eu fui tentando me encaixar aqui nessa sociedade, né? E aí foi onde que eu comecei a ter os meus choques culturais, né? Que achando que, nossa, inglês dá para se virar bem, dá. Só que o problema é que mercado de trabalho para Montreal, para essa parte, para essa região do Quebec, gente, é francês. Não adianta. Então, assim, a minha vida mudou, assim, completamente, que tanto é que hoje em dia, assim, se eu começo a falar inglês, daqui a pouco eu já mudo para o francês, porque é um negócio que, não sei, a minha, minha cabeça fez essa mudança também radical. Ela falou assim, agora sou eu que vou te dar um baque, né? Então, ela começou a ter essa mudança. Para o profissional que quer realmente ter essa vivência, né, de momento internacional, é interessante que validar título é uma coisa que não acontece do dia para a noite, que tanto é que se eu soubesse antes, eu teria começado realmente alguns processos no Brasil mesmo, mas só que para mim realmente como foi muito inesperado, porque foi um momento que a gente falou assim, não vamos sair mais do Brasil, vamos ficar aqui, vamos, né, continuar aí umas coisas assim mais fáceis nas nossas vidas, né, mas vamos ficar aqui. Então, ficando aqui, não estava mais interessada em saber de nada, mas só que aí, chegando aqui, foi aquele momento que, nossa, poderia ter feito realmente, dá para o enfermeiro começar um processo no Brasil,
porém os outros processos são todos aqui, né? Então, realmente vai precisar de visto, vai precisar de uma bagagem também em francês, principalmente, você consegue se virar muito processo da validação, você consegue se virar com inglês, porém tem uma prova, uma prova que te impede realmente de ter o visto não, mas a licença permanente de enfermagem, que é a prova de francês, e não é uma prova assim fácil, porque, por exemplo, 40% só das pessoas que fazem, elas, mesmo sendo naturais do Quebec, não, elas conseguem. Então, são 40% só de pessoas que realmente têm essa possibilidade de passar a primeira vez, né? O profissional de enfermagem, depois que fez todo o processo, né, de validação, de provas, e são provas longas até mesmo, ele tem a licença, mas enquanto ele não tem essa né, comprovação da língua francesa, ainda mais equivalente ao Quebec, né, porque tem essa diferença, né, do francês da França e francês do Quebec, ele não consegue uma licença permanente, né, uma licença assim total, plena, e então aí ele tem sempre essa pendência na ordem de estar fazendo esse teste, por mais que sejam 3 vezes por ano, mas que precisa, né? Então tem muitos colegas aí que eu vejo assim de todo lugar do mundo que eles estão nessa pendência por conta dessa língua, dessa prova. Então foi onde que eu falei assim, bom, eu preciso do francês, que eu vim realmente zerada de francês aqui, e por mais que a gente comece estudando, né, francês, né, da França e tudo mais tal, é onde que a gente começa a ter toda essa vivência do Quebec, você fala, nossa, é uma outra língua. Então, assim, quando você começa a ter esse impacto do francês do Quebec, é um momento que não desanimem, né, continuem realmente ouvindo bastante, né, tendo essa coisa do, do, da escuta muito apurada, né? Porque tem coisas que é, é comum de todas as línguas, né? Tem as pegadinhas e tem tudo mais tal. Então, assim, é bem interessante. Fora que a gramática, assim, a parte francesa é outra coisa. Então, para mim foi... então, para mim acho que já deu, viu? Porque realmente depois eu iria entrar nesse francês aqui, não ia acabar mais. Não, tá ótimo. A gente vai passar agora para a Thalita, e aí no final a gente faz as perguntas, e aí você aproveita também e arremata Tá, essa parte do francês e algo a mais que uhum, você queira complementar. Então, legal. Thalita, pode falar, por Olá, favor. pessoal, boa tarde. Meu nome é Thalita, eu sou formada em farmácia, me formei em 2010. Sempre tive experiência profissional na parte de assistência, né? Então, no início da faculdade, eu trabalhei no HC, eu passei no Instituto da Criança e no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Aí, no final da faculdade, eu consegui um contato, porque eu sempre quis, assim, ver como é pesquisa, enfim. E aí eu entrei no laboratório de hormônios, que é o LIN 42, lá do HC. A minha intenção era tentar iniciar a iniciação científica. Mas como eu já estava trabalhando de técnico de farmácia, e eu estava na época do TCC, eu não consegui dar conta. Então eu passei assim, conheci pipeta, conheci PCR, o que é um DNA, enfim, aquela coisa mais básica, né? Fiquei, acho que, indo lá uns 6 meses. Depois eu consegui meu primeiro emprego de farmacêutica, né? Depois que eu me formei, fui para o Santa Marcelina. Aí eu fiz a pós de farmácia clínica aí no HIAE, se eu não me engano, em 2011 ou 12. E aí a minha ex-chefe do HC, ela me mandou mensagem não, que na época não tinha essa facilidade. Ela me ligou e falou, ó, Thalita, recebi uma vaga aqui do Fábio Ferracini, que era o coordenador de farmácia clínica aí do Morumbi. Ele está pedindo indicação de farmacêutico, enfim. Você tem interesse em participar? Eu falei, com certeza, porque eu estava fazendo a pós e estava vendo os farmacêuticos, os médicos, os enfermeiros falando. Eu falei, nossa, jamais vou conseguir entrar num lugar desse, né? E aí acabou dando certo, né? Entrei para o Einstein, saí do Santa Marcelina.
fui para o Einstein, entrei como farmacêutica clínica. Eu entrei em agosto de 2012 e fiquei até, se eu não me engano, até 2014 na farmácia clínica. E aí, abriu uma vaga interna, que aí vem meu contato com a Paulinha, com o Dr. Marra, com o Dr. Pavão, na prática médica, que era para mexer com dados de oncologia, tinha um pouquinho de pesquisa epidemiológica no meio e tal. E como eu iniciei trabalhando na onco, foi uma área que eu sempre gostei, assim, que é um ambiente, apesar de, vamos dizer, triste, né? Mas um ambiente muito agradável. Parece que as pessoas dão mais valor a coisas, né? A certas coisas da vida. E, enfim, então eu sempre gostei de oncologia por conta disso. E aí eu prestei essa vaga interna, acabei passando. E aí minha vaga de farmacêutica clínica passou a ser analista de... Gente, esqueci, analista... Paulinha, me lembrei. Esqueci o nome da minha vaga. Mas, enfim. Aí, a Paulinha, ela tinha acabado de entrar no programa de mestrado. E eu conversando com ela, eu falei, nossa, é analista de práticas assistenciais. Obrigada, Paulinha. Eu conversando com ela sobre o mestrado, como era, tal, porque eu sempre morei longe do Morumbi, né? Então, para mim, eu não ia conseguir conciliar minha vida dessas questões de São Paulo, trânsito e tal. Aí ela me apresentou o doutor Alexandre e o doutor Pavão, e aí a gente começou a conversar. Os dois já tinham um projeto pronto, assim, um tema bacana, que foi o H1N1, e aí a gente começou a desenvolver. A minha gerência me permitiu, deu super apoio para eu continuar, né, eu ingressar no mestrado. E aí eu comecei, né, a fazer os créditos e tal, e foi muito legal na época dos créditos, apesar, assim, de ter muita dedicação, porque os créditos do Einstein são densos, mas pelo volume, né, que tem que se cumprir, mas são matérias, assim, que eu uso até hoje, são conhecimentos que, de fato, eu carrego comigo, e eu criei muita amizade aí. A gente fez um grupo bem bacana, bem multiprofissional, assim, todo mundo se ajudou, foi muito legal. E aí eu acabei concluindo o mestrado em fevereiro de 2018. Aí, pouco tempo depois, a gente conseguiu a publicação, né, do artigo, como primeira autora, né, enfim. E nesse meio tempo, como o Einstein ele tem parceria com a MD Anderson, eu consegui, em 2015, levar um trabalho, uma apresentação, chama GAP, lá no MD Anderson, em relação aos dados que a gente levantava no setor que eu estava. E aí eu fiz também, pedi para visitar a farmácia lá para conhecer e tal, foi uma experiência bem bacana. E quando eu entrei no Einstein, eu sempre quis fazer intercâmbio, eu sempre tive vontade enfim, de ir para fora, eu não tive oportunidade de viajar antes de eu começar a trabalhar, né? Então, para mim era um universo novo, mas eu sempre fiz inglês, desde pequena, eu sempre gostei dessas boy bands e tal, e o inglês sempre esteve, assim, presente na minha vida, então concluí o inglês e eu queria ter essa oportunidade de viajar, né? Aí, na época, eu conversei com meu namorado, que foi as minhas primeiras férias no Einstein, e falei, Du, vamos fazer intercâmbio, enfim, né? Aí a gente se organizou, a gente ficou um mês na Califórnia, e aí a gente tirou uma semaninha, a gente ficou 5 semanas, né? 4 semanas para estudar, e uma semaninha a gente foi para Las Vegas para curtir, né? E aí a gente foi para Kaplan, a gente fez um intercâmbio lá, e do lado da Kaplan era a UCLA. Foi a primeira vez que eu entrei numa universidade americana. Eu falei, nossa, um dia eu vou ter essa oportunidade de estudar fora, né, de ter esse contato e tal. E foi a partir daí que eu fui buscando as coisas. E aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado no Einstein. Só que para você ir para uma universidade americana, ou
uma universidade estrangeira, né, você precisa ter uma bagagem, você precisa montar um currículo bom, enfim, para você se destacar entre as milhões de pessoas que também querem, né, participar. E aí eu comecei a ver como que é um processo de fazer doutorado fora do país, né, com bolsa. E aí eu conversei com o Dr. Pavão também, porque na época meu namorado, que agora é meu marido, ele tinha interesse em fazer MBA e tal, e um dos filhos dele fez MBA em Stanford, e aí a gente foi uma viagem de férias, a gente foi para São Francisco, e sempre quando a gente viajava para os Estados Unidos ou algum país de fora, a gente se programava para visitar uma universidade. Teve uma vez que eu até consegui marcar com uma pessoa de um programa que eu vi para conversar, enfim, eu sempre fui tentando me inteirar sobre o assunto, né? E aí a gente visitou o filho do Dr. Pavão, ele mostrou lá o campus para a gente assistiu uma aula com ele, foi bem bacana. E aí eu comecei a ver como que é esse processo de você se candidatar para um PhD. E assim, são muitas coisas, né? Além do TOEFL, né, da proficiência do inglês. Tem uma prova que chama GRE, que eu faço analogia com o Enem, né, que a gente tem aqui, porque é raciocínio lógico de português e português não, né, de inglês e matemática. E aí você tem que criar um personal statement. Você tem que vender seu peixe, você tem que criar uma carta em que as pessoas vão ter interesse sobre você e vão falar, nossa, essa pessoa no meu programa vai fazer o diferencial, vale a pena eu investir nela. Você tem que ter 3 pessoas que te indiquem. E aí, para quem pretende ir para fora, é interessante sempre ter um bom relacionamento, principalmente com os orientadores, enfim, de repente até com os professores que você venha conhecer nos créditos e tal, porque você depende de outras pessoas, a gente não faz nada sozinho, né? Então, esse bom relacionamento é sempre bom ser mantido, né? Contanto que eu solicitei Dr. Marra, Dr. Pavão, entre outras pessoas, várias vezes para fazer carta para mim, e eles sempre foram muito bem, sempre me deram apoio, incentivo, peguei muitas dicas com eles também. E aí você tem que fazer a tradução dos seus documentos, né? Tem que pagar uma taxa lá para fazer a tradução juramentada, tem que criar um currículo nos moldes, né, do país que você vai submeter, né, o processo. No meu caso, eu tentei para os Estados Unidos, e os sites das universidades, eles são muito confusos, eles não seguem um padrão. Então, assim, você tem que ter muita paciência para fuçar, para conseguir entender o que é o programa, o que o programa pede, enfim. E nessa época que eu estava, que eu já estava com um artigo publicado, como eu tenho uma experiência assim profissional mais robusta, que eu comecei cedo, consegui passar por vários lugares, enfim, eu estava colocando essas coisas ao meu favor, né? E aí me surgiu a ideia de entrar em contato lá com esse laboratório que eu comentei com vocês, que eu passei na época da faculdade, porque eu queria algo envolvendo biologia molecular. E aí eu falei, bom, vou ver se eu consigo um estágio, alguma coisa lá, para eu ter essa experiência assim, mais robusta, né, de técnicas de biologia molecular e tudo mais. Aí eu conversei com a médica que estava de orientadora, né, na época comigo. Ela não faz mais esse acompanhamento de alunos, agora ela se dedica só para os residentes, enfim. Mas ela me indicou para uma colega dela, que atualmente é a minha orientadora, e eu joguei a real para ela. Falei, olha, o nome dela é Luciane. Olha, doutora Luciane, eu tenho intenção de ir para fora, então eu estou tentando aqui o processo e tal. Então, eu gostaria que você me desse uma oportunidade, enfim, de repente tem algum projeto seu que eu possa ajudar, para eu aprender as técnicas e tal. Ela falou, não, claro, seja bem-vinda, enfim. Mas caso você não consiga, meu laboratório, né, eu estou de braços abertos para te ter como aluna, né? Falei, ok. E aí, o que aconteceu? Para quem quer prestar essas coisas, o emocional tem que estar muito bom. Todo mundo tem objetivos profissionais e pessoais, enfim. Então, eu me coloquei uma imposição de que era a única opção que eu tinha
era passar nesse PhD, né? Como se fosse a minha única opção profissional, que só desse jeito daria certo, né? E meu prazo ficou apertado, porque geralmente começa em setembro as aulas lá, né? Então, eu tive, assim, pouco tempo para estudar, tanto para o TOEFL quanto para o GRE, e eu me coloquei uma pressão muito grande. Na hora que eu fui fazer o TOEFL, geralmente as universidades pedem um score de pelo menos de a partir de 90, né? Se eu não me engano, eu tirei 78, alguma coisa assim. Quando eu vi a nota, eu fiquei muito frustrada comigo, porque isso é uma coisa que dependia de mim, não dependia de aprovação de mais ninguém, né? Então, depois eu fiquei pensando, né, o que eu poderia ter feito diferente e tal. Então, se eu tivesse com o meu emocional mais balizado, né, eu teria ido melhor na prova, porque eu fiquei muito nervosa na prova. E aí eu não consegui, enfim, tirar a nota que eu precisava, e no GRE foi pior ainda, porque é muito complexo, assim. Você tem que ter tanto uma parte financeira, quanto a previsão de tempo para você refazer as provas, né? Isso é muito importante, porque não fazer igual eu, que colocar todas as suas expectativas num lugar só, né? Num momento só. E aí acabou não dando certo, né? Eu estava com toda a documentação pronta, contanto que tem um moço que trabalha com meu marido, que o filho dele ele fez o high school nos Estados Unidos, e aí ele está fazendo PhD em Harvard e tal, e assim, ele é super jovem, mas ele é muito bom, ele se comunica de um jeito assim, que nem parece uma pessoa de 20 anos, sabe? E ele me ajudou muito nesse processo, ele tem uma escrita maravilhosa, então assim, eu fui usando de vários artifícios para conseguir chegar, né, no que eu precisava. E aí eu acabei, né, não passando, não consegui dar continuidade para a aplicação, porque eu não tinha o que os programas pediam, né? Isso foi uma frustração para mim, mas ok, né, vida que segue, vamos para o plano B. A sorte é que eu tinha a minha orientadora atual, que ela já deixou as portas abertas para mim, mesmo eu falando que eu queria ir para fora, né? E aí ela me ofereceu um projeto de doutorado com parceria com a NIH. E logo no início, assim, a gente já fez um conference call com eles. Na época era um departamento de endócrino do NIH, que o responsável pelo departamento é um endócrino que descobriu o gene do gigantismo, então ele tem uma contribuição muito forte nessa área, né? E o gene que a gente está estudando, eu estudo uma doença que chama hipopituitarismo congênito, está relacionada à glândula da hipófise. E o HC, ele tem um diferencial nessa doença, porque os pacientes que têm distúrbio de crescimento, passa com eles, né? Então, assim, eles têm um banco muito robusto de DNA para estudar essa doença, porque não é uma doença comum. E para quem estuda essa doença, né, não tem o paciente, mas tem a tecnologia. Dá para fazer estudo funcional, enfim, né, tem mais aparatos, assim, para fazer o todo. Então, a minha orientadora conseguiu uma parceria bem bacana com a NIH, por conta disso, né. Aí estava tudo certo para eu ficar lá 3 meses em Washington, né. E meu marido ia junto comigo também, ele ia fazer um curso lá, relacionado à área dele, né? A gente já estava com tudo cotado, já, tudo fechado, apartamento, enfim, estava tudo certinho. Minha autorização para entrar no NIH estava tudo ok, precisei das cartas do Dr. Mar, Dr. Pavão, estava tudo assim, sabe, no esquema. Aí veio a pandemia, né? E fechou a fronteira. O NIH como um todo também ficou fechado, né, por um tempo, e aí eu não consegui ir efetivamente, né? Mas eu ainda tenho contato com o pessoal de lá. Apesar, mesmo esse departamento, infelizmente, foi fechado pelo governo, essa parte de endócrino, né? Mas os responsáveis pela pesquisa conseguiram trazer o material que eles estavam estudando lá. Então, a gente vai conseguir dar continuidade com isso.
E tem uma facility lá, que é de Zebrafish, que é um modelo, um estudo em modelo enfim, então eles estão aprendendo a lidar com isso. Então também vai trazer essa tecnologia, vamos dizer assim, do NIH para cá, mesmo não estando lá efetivamente. Então era isso que eu queria dizer, apesar de não conseguir ter ido fisicamente, a gente conseguiu parcerias que vão enriquecer mesmo o campo aí que a gente está estudando. Obrigada. Eu te agradeço, foi ótimo, tanto o que a Paula falou e a Thalita, e agora a gente vai passar a palavra para o Generoso, né? E aí a gente abre para uma ou duas perguntas do público. Pode falar, Generoso. Legal. Bom, pessoal, primeiramente agradeço ao professor doutor Alexandre Marra pelo convite, também a Jaciele Laudicea da pós-graduação, e vou compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da minha experiência internacional. Acredito que numa outra vertente aí do que as demais colegas que me antecederam, né? Um pouquinho da minha história, eu sou médico, estudei medicina lá em Mogi, depois eu fiz clínica médica no Hospital Municipal Alípio Corrêa Neto, que é um hospital do SUS aqui na Zona Leste de São Paulo, e depois eu fiz a residência de terapia intensiva aqui no hospital, aqui no Einstein, onde eu pude ter um contato praticamente aí ao longo desses meus 2 anos de formação, quase que mensal, a cada 2 meses, com a estratégia de simulação em saúde. Eu terminei a residência em 2013 e depois, bastante interessado por essa área do ensino e da simulação, eu fui buscar uma formação maior a respeito do tema, e não encontrei aqui no Brasil algo que atendesse às minhas expectativas ou o grau de aprofundamento que eu desejava à época. E o que eu encontrei foram ali alguns cursos para instrutor de SLS, alguns cursos para você ser instrutor especificamente com o uso da simulação, mas não uma formação robusta e global para alguém que quisesse efetivamente ser um educador na área da simulação. E aí fui atrás de oportunidades fora do país, né? E aí fui realmente garibando, né? Eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, de ideia das possibilidades de formação. Então, entrei lá no Google e fui atrás, né? Simulação, vendo como isso funcionava fora do país, entendendo quais seriam ali os principais focos, e aí encontrei diversas possibilidades, né, de fellow em simulação em saúde nos Estados Unidos. E fui entender um pouquinho melhor como é que isso funcionava, né? Porque até então também eu não sabia que existia um fellow específico na área de simulação. Entrei em contato com diversas universidades e fui aprovado em algumas delas, ali algumas não me aceitavam por eu ser estrangeiro, né, ser brasileiro e não ter tido a minha formação médica nos Estados Unidos. Algumas outras me aceitaram e dentro, pesando ali os prós e contras, eu optei por ir para a Universidade da Califórnia, lá em São Francisco, e no VA, que é o Veterans Affairs Medical Service de São Francisco, que é o serviço de saúde voltado aos militares dos Estados Unidos, que é um programa nacional e é um serviço nacional, melhor dizendo, e que contém, sem dúvida alguma, os principais fellows em simulação do país por conta do militarismo, treinamento, que tem muito a ver com aquilo que a gente faz em simulação. E aí, em janeiro de 2014, né, eu ainda trabalhava no hospital, na emergência, eu fui aos Estados Unidos, né, o meu chefe, até hoje eu o chamo de chefe, que é o Dr. Richard Fiedler, e o Dr. Ian Hirsch, que trabalham lá no VA em São Francisco, na universidade. Eu os encontrei no congresso de simulação que teve, por coincidência, foi em São Francisco, em janeiro de 2014,
E aí eles me entrevistaram, me levaram ao hospital, passei ali por uma série de entrevistas, fui aceito no programa de Fellow, né, lá do VA por 1 ano, onde eu tive a oportunidade de praticar em todas as vertentes da simulação, né, da parte, né, da condução de uma atividade, do desenho de uma atividade de simulação, nas diferentes formas e modalidades que a gente tem em simulação, na área da pesquisa, na área de novas tecnologias, na área de human factors, que é como os seres humanos interagem com as máquinas. Então, a princípio, era 1 ano que eu ficaria nos Estados Unidos, mas entendi também que seria importante complementar ainda mais os meus estudos, me aprofundar ainda mais no tema, finalizar os projetos de pesquisa que lá tinha. Eu pude ter 3 projetos publicados ao longo destes 2 anos, né? Um como primeiro autor e outros 2 como coautor, e optei por ficar mais 1 ano, estender esse vínculo por 2 anos do Fellow, o que acredito foi bem satisfatório e me pôde dar todo o conhecimento que hoje eu tenho em simulação. Retornei para o Brasil em 2016 e, desde então, eu atuo na área da simulação, da implementação dessa estratégia em diferentes frentes e diferentes universidades. Ainda sou médico no hospital, então eu sou médico assistente e trabalho no hospital desde 2011, quando residente, e sou aluno de doutorado do doutor Alexandre Marra, né? Tivemos a nossa qualificação ontem, então estamos quase aqui num déjà vu, né? Algumas horas após, no mesmo local, aí no mesmo formato, e felizmente fomos aprovados, aí muito graças a ele, que também é um grande amigo, desde a minha época de residente, sempre me incentivou muito a buscar a excelência no ensino e a excelência na pesquisa, e ele, sem dúvida alguma, é o meu maior norte neste sentido. E hoje, né, passados esses 8 anos, desde que eu tive um contato inicial, foi curiosamente em agosto de 2014, que eu comecei o meu fellow lá nos Estados Unidos. Hoje eu tenho toda essa área de atuação em vários centros de simulação, cuido de diferentes frentes, desde alunos de graduação ali no primeiro semestre até residentes de 5º ano em cirurgia endovascular. Então, eu tenho uma abrangência grande em simulação, fui eleito no mês passado como novo presidente da Abracim, que é a nossa sociedade de simulação brasileira, e anualmente vou ao Congresso de Simulação nos Estados Unidos. Este ano apresentei 5 projetos oralmente, e disso faço a minha vida, mas talvez uma mensagem para vocês que pensam em ir para fora, né? Vão com a cara e com a coragem, que acho que é muito ligado aqui a tudo aquilo que as demais colegas falaram, né? A gente muitas vezes vai por uma vontade, né, por um desejo de ter essa experiência internacional, busca alguma coisa ali que a gente goste, mas a gente não sabe muito bem aquilo que vai acontecer, né? 8 anos atrás eu não fui lá, vou fazer simulação porque eu vou cuidar aí de quase 35 centros e vou ser presidente, vou ter tantas publicações e isso e aquilo, e vou ter a minha renda principal vindo disso. Não, eu fui porque eu tinha um interesse pela área e queria me aprimorar e, sem dúvida alguma, ter essa experiência também internacional, e a vida foi me levando a seguir esses caminhos, né? Claro, pela boa formação que eu tive inicialmente no Einstein, né, desde um jovem residente, depois prosseguindo aí nas demais frentes, e aí muito mérito de todos aqueles que me ajudaram a trilhar este caminho, e também a minha dedicação a isso. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês: não tenham medo, vão atrás daquilo que vocês desejarem, e, sem dúvida alguma, os caminhos da vida vão poder lhes guiar aí pelas melhores alternativas. Então, acho que agora abrimos para as perguntas, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida direcionada a mim ou aos colegas, estou à disposição. E, mais uma vez, agradeço o convite do programa de pós-graduação, em especial ao professor Alexandre Marra.
Excelente, generoso. Então, cada um tem a sua história, né? Mostrou suas diferentes perspectivas, isso que é muito legal. Enquanto as pessoas pensam nas perguntas, né? Esse seria o espaço do Pavão. Então, o Pavão, o professor Oscar Fernando Pavão dos Santos, ele não pode estar aqui presente, porque ele acabou de passar por um procedimento cirúrgico, né? Então, ele foi impedido de participar junto com a gente. Enquanto eu falo um pouquinho sobre ele, eu queria que a Thalita mostrasse um slide que tem, também é uma forma de homenageá-lo. O Pavão, ele é um grande incentivador de que as pessoas elas estudem e se aperfeiçoem no exterior. Então, muitas vezes a gente imagina que quando vai ser convidado por algum lugar para começar a trabalhar, então a Thalita colocou a experiência dela, eu vou colocar a minha brevemente. Quando eu era residente na Escola Paulista e estava terminando, e decidindo fazer um mestrado na Escola Paulista, porque na época também não tinha mestrado e doutorado no Einstein, isso foi em 2000, abriu uma vaga de UTI no Einstein para infectologista, e aí eu fui fazer uma entrevista, minha primeira entrevista, antes de falar com o Dr. Elias Knodel, né, que era o chefe da época, eu fui falar com o Pavão, porque ele era um dos coordenadores da UTI, era ele ou a Camille. E aí eu fui na sala dele, na Escola Paulista, conversar com ele, e aí a primeira coisa, o que você está fazendo? Eu estou fazendo mestrado, eu vou começar um mestrado, estou terminando a residência, vou fazer um mestrado. Segunda pergunta para ele, que ele fez para mim, quando que você vai para fora? Quando que você vai para fora? Então, essa pergunta, quando você foi para fora, fez toda a diferença, né? Porque aí você começa já a se preparar e ser estimulado a isso. Aí eu respondi para ele, mas espera aí, eu estou tentando entrar no Einstein. Pode ir para fora, assim, né? Você entrar e já, na inocência. Ele falou, claro, se você falar que não, você não vai entrar no Einstein. Então, esse conceito de que você vai entrar num lugar e as pessoas vão te rejeitar pelos seus planos futuros, isso não é verdade. Então, você tem que ser transparente, como vocês foram, né, em todas as apresentações. Se você tem interesse de ir para fora, você tem que falar, e existirão pessoas que darão apoio para você, sim. Então, o Pavão, ele não foi o meu orientador. O meu orientador foi o Sérgio Weil, foi o Dr. Carlos Alberto Pires Pereira. Os dois com experiência internacional. Isso também me ajudou bastante. Mas são pessoas que passam nas nossas vidas, assim como o Pavão, vocês podem ver aí nesses slides, né? Esse slide que a Thalita está mostrando foi da qualificação dela e de outras atividades que ela participou no Einstein até receber o certificado dela, prêmios e tudo mais. Tem outras pessoas aqui que fizeram parte das nossas vidas e que nos contribuíram para a gente estar aqui. Então, eu vou falar por mim. Se eu estou em Iowa, é graças ao Pavão, é graças aos meus orientadores, é graças às pessoas que trabalharam comigo, graças à diretoria do Hospital Israelita Albert Einstein, até o presidente. Porque também, se não fosse ele, eu não ia assinar minha carta e não ia assumir que eu fosse funcionário do Einstein, né, vinculado à diretoria de ensino e pesquisa, que o Riso comanda. Ele também é parte desse papel de me manter aqui em Iowa como funcionário, como pesquisador do Einstein. Então, eu queria abrir esse espaço, né? E se vocês tiverem perguntas, a gente tem 3 minutos para acabar, por favor, façam. Eu acho que se você quiser, Thalita, pode minimizar. Uma das perguntas que eu queria fazer para a Paula me conta essa história do francês aí que eu fiquei interessado. Qual que seria o programa principal? Porque a gente sempre fala do inglês, né, de motivar as pessoas com interesse de ir para fora de estudar inglês. Eu acho que isso é ponto pacífico. Tem que estudar o inglês. Sim. Mas eu achei muito interessante porque a região que você está, né, Uhum. apesar de ser um estado que fale o inglês, né, a maioria do Canadá, Quebec é francês. Sim. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Essa parte do francês para mim foi um choque, né? Porque realmente
sempre a gente tem essa parte, né? Inglês ok, né? Dá para se virar bastante, mas aí a gente tem esse problema, né? A população do Quebec, ela realmente tem são os que são bilíngues, mas também os que são totalmente francês. E francês do Quebec, não francês, porque tem bastante história também de franceses que vêm para cá e migram, né, por várias facilidades aí acordos, né, internacionais e tudo mais e tal. Só que aí, por conta do dialeto e tudo mais tal, então eles têm muita dificuldade também de se estabelecer aqui no Quebec. Então também tem esse choque cultural, mesmo sendo francês, né? O interessante de vir para cá já com um francês, se de repente vai para mercado de trabalho já direto, né? De, por exemplo, profissional da saúde que vai integrar assim, assistência hospitalar, aí realmente precisa de um francês assim, mais avançado, né? Diria aí um B2 aí já partindo para um C1. E para pesquisa clínica é interessante que aí realmente também não ele até fala assim, se você tiver um francês já intermediário, você consegue realmente já fazer bastante coisa, mas principalmente assim, para o médico é uma coisa assim bastante difícil, porque eu sei que tem uma coisa política que acaba tendo uma dificuldade aí do médico validar o diploma, mas para o enfermeiro ele acaba tendo uma pequena facilidade, não é totalmente uma facilidade, apesar daqui ser bastante intensa essa coisa da necessidade realmente de mão de obra, né? Porque, nossa, realmente é uma penuria muito grande, assim, uma coisa de fechar hospitais, fechar emergências, porque não tem técnico não, mas não tem enfermeiro, não tem mão de obra realmente para atender. Cirurgias, então, assim, eletivas é coisa assim que a gente vê pacientes esperando muito mais tempo do que a fila do SUS, por exemplo. Então, assim, para mim foi aquele choque de falar, nossa, o nosso SUS também é muito excelente, sensacional. É coisa da gente realmente ter essa valorização. E então, assim, esse momento de se preparar para o francês é também muito interessante. E também, se as pessoas já tiverem aí uma boa facilidade em outras línguas, espanhol, espanhol principalmente, que para mim, assim, eu já coloquei na minha cabeça que aqui a terceira língua oficial é o espanhol, porque realmente tem muito hispanofone também. Então, assim, quem tiver facilidade com outras línguas, não inglês, ou francês, alguma coisa assim, não se... Não fique aquela coisa, né, acanhada de falar assim, nossa, não vou conseguir me comunicar. Não, aqui no Quebec é uma coisa assim que falando outras línguas, você consegue se virar bem. É interessante que eles vão realmente te exigir bastante o francês, porque tem até mesmo uma lei que vai vigorar agora, se eu não me engano, não sei se era 96 ou 101, que ela protege muito o francês aqui na província, né? Então, assim, é uma língua que eles vão fazer de tudo mesmo para você realmente ter pelo menos um básico intermediário aí, porque, assim, por exemplo, para a questão de imigração, você vai precisar de uma prova, então, assim, você já vai precisar aí de um básico mais para o intermediário e também ou então para um intermediário mais avançado, assim, dependendo do que você vai fazer. Principalmente na área da saúde, então você já vai ter assim ter que ter um desenvolvimento assim mais rápido. Interessante que vai ter uma ajuda do governo, se você tiver assim um interesse de fazer realmente o francês aqui, mas também aquela coisa que o Dr. Alexandre falou no começo, né? A nossa perspectiva tem a bolsa, mas só que até você receber a bolsa depois de quase 3 meses que você está estudando. Então, assim, não tem essa ideia, né, de vou chegar, vou ganhar a bolsa, tá, e vou começar a estudar. Não, você vai começar a estudar. Então tem que ter todo um preparo antes de falar não, para realmente não passar aperto, porque por exemplo, aluguel aqui não é barato, a parte assim a gente tem um pouquinho de inflação, então tem coisas assim que quando eu cheguei era mais barato do que hoje, do que está hoje, então assim tem aí uma diferença, mas tem todo esse choque de diferença. Tá ótimo. Você quer fazer alguma pergunta, Laricéia, Jaciele? Quem tiver alguma pergunta também pode fazer depois, ou para o Generoso, ou para a Paula, ou para a Thalita. Vocês podem encaminhar para o programa de pós-graduação que a gente
endereço para eles responderem. Então, por conta do adiantado da hora, eu queria agradecer muito a participação de vocês três, viu? A Paula, Thalita, o Generoso. Um privilégio ter trabalhado com vocês. Eu que agradeço vocês terem me escolhido como orientador. E também agradeço o Pavão por ter orientado a Thalita, né? Eu fui co-orientador, e o Pavão foi o orientador da Thalita. São diferentes histórias, cada live do Einstein Connection acaba agregando e acrescentando novos aprendizados para a gente, vocês contribuíram bastante para isso. Thalita, continue ainda insistindo em ir para fora, se esse é o seu sonho, mas você já conseguiu realizar parte dele, trabalhando com a NIH, isso daí é fantástico. E o Generoso, logo ele vai fazer a defesa de tese dele. Também tem grandes perspectivas de fazer um pós-doutorado no exterior, se assim ele quiser. Né? Tem capacidade total para fazer isso. Então, muito obrigado. A gente vai encerrar essa 8ª live e agradeço a participação de todos vocês. Um abraço. Tchau, obrigado, valeu.